Olá! Nesse pequeno vídeo, pequeno nem tanto, mas eu estou demonstrando como a gente pode configurar algumas regrinhas no sistema, tanto de regra de campo como gatilho de tabela, para que as funcionalidades enriqueçam a folha de pagamento. Lembrando que essas funcionalidades são sempre desenvolvidas e disponibilizadas na plataforma, na nuvem, no nosso supermercado, e depois você conecta e usa na sua folha, de forma que ela fica disponível para você e para qualquer outra pessoa que queira utilizar. Obviamente que eu estou escrevendo aqui algumas regrinhas que ainda não tinha escrito para o E-Social, que eu estou escrevendo com o meu usuário Master Todo-Poderoso, e que elas fazem parte do core do E-Social, digamos assim. Mas, eventualmente, mesmo essas regras, se tiver algum detalhe que eu não pensei que elas possam ser melhoradas, qualquer usuário poderá entrar na regra, criar uma nova versão da regra, fazer a sua versão melhorada, desconectar minha versão, conectar a sua versão e todo mundo fica feliz. E com isso a gente tem essa melhoria contínua ao longo do tempo. William, vou exemplificar aqui como eu faria um vídeo aqui. Então você aqui, vamos criar uma nova data de alteração do E-Social na tabela de início de validade, sempre que a pessoa gravar aqui, ó, nova alteração, 1/1 de 1980. Ó, não tem nada do 2205, então a gente vai ter que criar isso. Incluir a nova alteração, a fórmula já aparece com opção aqui, retorno 0. Então a gente tem que pensar sempre de trás para frente. Primeira coisa, se já existir, ele não deve fazer nada, se já existir a linha. Então eu venho aqui, primeiro a gente faz isso. Eu vou criar uma variável aqui chamada assim, deixa eu pensar aqui. Eu tenho duas situações. Se o cara já tem, se aquela data já existe, eu não faço nada. Se não existe, ela inclui. Então, eu faço sempre assim. Testo. Tem, não faz nada. Não tem, inclui. E esse teste eu vou usar a condição aqui. E essa condição eu só posso usar em variáveis que não sejam essa aqui de retorno. Então eu vou ter que criar uma outra variável para decidir se inclui ou não. Então eu vou dizer que não decide inclusão. Vou chamar essa variável numérica como decide inclusão. Então, inicialmente eu falo, se já existe, não faça nada. Se não existe, inclua. Então eu vou assumir que normalmente já existe. Então eu não vou fazer nada. Eu só testo se não existe e ele inclui. Então eu vou vir aqui, decide inclusão. Inicialmente, por padrão, não faz nada. Pronto. 0. Eu poderia colocar qualquer número aí, tá? O número é só para tornar a fórmula válida. Agora eu volto na fórmula e falo. Agora, se precisar, eu dou um insert, incluir. Então eu vou chamar, eu vou vir aqui e falar assim. Se precisar, inclui. Inclui. Quando? Quando não existir aquela data. Então eu vou colocar assim, ó. Quando contagem da data zerada. Ou seja, se eu contar aquela data na linha, naquela tabela, aquela data específica que eu estou colocando, e ele retornar 0, é que ela não existe. Então eu vou incluir. Então, vou colocar aqui, ó. Se contar as linhas daquela data e não existir, inclui. Pronto. Então, eu sempre faço por pedacinhos assim. Então, inclui. Eu coloquei inclui, né? Vamos escrever direito isso aqui? Tá aqui, ó.
Não é inclui, é inclui. Então vem aqui, inclui. Eu não consigo mudar aqui, eu tenho que mudar onde, na origem. Aí ele vai substituir esse inclui por inclui. Ele já faz isso automaticamente. Ó. Inclui. Então o que é inclusão? Eu vou incluir na tabela. Então tem uma função de inclusão para isso. Aqui é a função. Insert. Bit update. Aqui é o seguinte, esse bit update significa se existir, eu dou um update, que eu posso incluir testando. No caso aqui, eu não estou nem preocupado com isso, né? Porque eu já estou verificando que só vou incluir se não existir. Então, eu vou dizer que não. Ele sempre inclui. Qual que é o nome da tabela? E-social invalide. Eu preciso sempre definir um alias, v, vou colocar v de validação, sei lá. Eu vou incluir a descrição, description, evento, ID da linha da pessoa, dessa tabela aqui, pessoa que estou usando, ID linha, e a data, que chama-se invalide. Aqui, essas outras colunas, recibo, isso aqui é controlado. Isso aqui é para outros eventos que precisam disso, não é o caso do 2205, 2206 precisa. E esse recibo é o nosso robozinho, quando ele mandar por e-social, ele vai retornar aqui o recibo. Beleza. Inclusão. Ó, se eu não gravar um comentário, ó, ele vai exigir. Ó. Tem que ter comentário. Inclusão da data de alteração em e-social invalide. Pronto. Tá aí. Aí o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente abrir aqui, ó. Tá vendo? Tudo que está com interrogação é coisa que eu não resolvi ainda. Então, qual que é o ID de linha? Qual que é a contagem da data zerada? Né? E assim por conseguinte. Contagem da data zerada é o seguinte. Invalide aqui. E vou ter que colocar, pesquisar assim, ó. Onde ID linha é igual ao ID que eu estou usando e o evento 2206 e a data, o invalide, é igual ao campo DT alteração que eu estou usando lá, que é o campo da coluna. Então é isso aqui. Se não existir isso daqui, logo eu preciso incluir. Vem aqui, ó. Como que eu faço isso? Contagem de linha zerada. Então existe uma função para isso. Select. Select o quê? Count. O alias é da coluna que eu vou usar, não é o caso. E aqui, tantas colunas quanto forem necessárias. From, que tabela? Essa tabela aqui. Eu sempre preciso colocar um alias. Eu já coloquei V lá, né? Então eu vou usar outro alias, tá? Chamar de... Eu não posso usar o mesmo alias. E-social valide, sei lá. Where, põe esse where aqui, né? Where. Ó, eu sempre tenho que colocar o alias, tá? Isso é importante para a plataforma saber que eu estou usando essa coluna. ID linha igual... Qual que é o ID? Então, todas as colunas dessa tabela que eu estou editando, eu coloco arroba o nome da coluna. Então, eu sei que o ID é ID mesmo, tá? Evento. Eu estou usando o evento 2205. Então, eu coloco assim, 2205. E invalide, eu já sei que é DT alteração, mas digamos que eu não soubesse. Vem aqui, ó. Eu poderia fazer assim, ó. Like. Digamos que eu soubesse que é DT alguma coisa. Aqui, ó. DT alteração. DT alteração ID é a da combo box, que aparece lá. Essa aqui. Que depois que eu incluir aquela alteração vai aparecer aqui. E esse cara aqui é o sujeito.
que eu estou usando, que me interessa. Então é esse cara aqui, ó. And invalid igual a DT alteração. Então, aí eu faço conta quantas linhas existem. Conta se existe, retorna se existe a linha especificada. Se não existir, vai retornar 0. Se existir, ele vai retornar maior que 1. Maior que 0. Vai retornar 1, porque é só uma linha que existe, né? E é exatamente o que está dizendo aqui, ó. Contagem da data zerada. Então aqui, ó. Eu chamei de contagem da data zerada. VN, contagem da data zerada. Ó, esqueci. Na realidade, essa descrição não ficou legal, né? Eu vou mudar. Pera aí, ó. Eu vou copiar isso aqui. Ó. E vou copiar isso aqui. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou mudar o nome aqui, ele vai apagar isso aqui, tá? Eu não vou chamar de contagem da data zerada. Não ficou legal esse nome. Voltando aqui. Vou chamar de contagem DT alteração em contagem de DT alteração. Pronto. Se contagem de DT alteração igual a 0. Eu não tinha colocado igual a 0. Quando eu fosse salvar finalmente, a expressão toda ela ia dar erro. Ia dizer que tem um erro. Que só quando eu resolvo todas as interrogações, aí ele tenta validar a expressão completa. Então, contagem, se contagem de DT alteração. O que é contagem de DT alteração? Então, eu pego esse cara aqui, ó, que eu tinha salvo da outra linha, e copio aqui de novo. Agora vamos continuar. Tá vendo? Aqui eu coloquei essas expressões, ó. Description, evento, id linha, invalid. Aí ele falou, o que é id linha? O que é invalid? O que é evento? Então, id linha é o id da tabela que eu estou usando, tá vendo? Nesse caso, id linha aqui é id da tabela. Simples assim. Salvando. O que é o evento? 2205 é uma expressão, então tem que ser entre aspas. Identificação do evento 2205, digamos. Description. Qual que é a descrição? Eu assumi lá no outro evento 2206 alterado em blá 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 blá. A gente pode fazer a mesma coisa. Então, 2205 alterado em e a data. A data a gente tem que transformar em alfanumérico. Então vamos ver quais são as funções aqui. Date to, eu nem lembro. Ah, tá aqui, ó. Date to string. Ó, e o texto formato. Text format. Então, tá aqui, ó. Em date to string. Eu não lembro bem como que é essa função. Vamos pesquisar se a gente já usou. Então, vem aqui, ó. Like igual SSS date to string. Ele vai trazer todas as fórmulas que eu já usei. Ó. Ah, sim, ele pega Ah, ótimo, ó. Ele transforma assim, ó. Eu coloco o formato aqui. Legal, legal. Já faz um tempo que eu escrevi essa função, não lembrava mais. Então tá aqui, ó. É assim que a gente vai usar, ó. Esse aqui, ó. Qual a data? Invalid, que é DT alteração. Digamos que eu não lembrasse. Ah, a gente já viu aqui em cima, né? Não vamos fazer de novo. Tá aqui, ó. DT alteração. Que formato?
dia, mês, ano. Só isso. Tá aqui, ó. 2205 alterado em espaço e a fórmula. Então, descrição da linha. O que mais? Salvando aqui. Não tem mais interrogação. Ah, não, tem sim. Início da validade. Início da validade é a data que a pessoa alterou. DT alteração. Pronto. Agora não tem mais nenhuma interrogação. O que ele vai fazer? Ele vai validar essa expressão como um todo. Ele compila isso, escreve um código SQL bonitinho que vai funcionar lá no banco. Como ele não deu nenhum erro, ele conseguiu. Isso aqui, ele está escrevendo um comando SQL todo muito estruturado, que não vem ao caso, tá? Mas aqui está feito. Pronto. Então significa o que isso? Que se eu pegar e incluir uma nova data, especificar essa data aqui, ele vai gravar. Ó, agora ele não está gravando, tá? Esse erro aqui deu porque está muito tempo sem usar. Então vou ter que voltar aqui. E uma coisa interessante é que eu vou mostrar aqui uma validação que a gente não fez. Essa pessoa aqui, ela é ativa. Então eu não posso colocar essa data de alteração aqui para uma data menor que a admissão da pessoa. E ó, ele está aceitando isso, é uma validação que eu não pus. Então, Obadias, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu abrir aqui uma outra janela, para não perder essa. Se a gente vier aqui, contratado, Obadias, a data de admissão dele é 3/1/2019. Então não faz sentido isso aqui, ó. Mas ele aceitou. Por quê? Porque eu não coloquei uma validação. Então eu vou colocar uma validação. Para ele não aceitar que essa data informada para mim seja anterior à admissão da pessoa. Não faz o menor sentido. Então tá aqui. Então já fizemos. Aí o que é agora que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Clicar aqui, ó. E conectar. Ao conectar, eu estou dizendo que essa regrinha que eu fiz vai ser associada àquele evento lá da tabela, que é um gatilho que eu criei. Aqui, ó. Detalhes do gatilho, chamado eSocial Invalid Inclusão. E beleza. Agora vamos aproveitar aquela validação aqui, ó, que ele não está validando essa informação aqui. Então vamos lá. Tabelas, pessoa, essa mesma, que eu sei que DT altera, mas poderia escrever nova data, aqui, DT alteração, e eu vou criar uma regra. Ó. Tem oculta DT alteração, que eu não vou entrar no mérito, eu vou colocar aqui, eu sempre coloco a coluna e o tipo da regra na frente, é padrão, tá? Então eu vou chamar de, eu vou dar um espaço para ficar minúsculo, DT alteração valida. Validação de DT alteração. Validar. eSocial. Vamos colocar assim, que é uma regra do eSocial. Então tá aqui, ó. Opa. Regras inativas, não tá ativa ainda. Então eu venho aqui, editar não, desculpa. Fórmula. Nova versão. Isso aqui. Eu venho aqui, tá aqui. Então a mensagem está aqui, ó. Qual que é a mensagem? Eu já vou colocar aqui direto, por exemplo. Assim. Case when, aí eu vou colocar, ó. Case when o quê? Essa data, DT alteração, menor que admissão, then
select, select, data, alteração com data anterior à admissão do trabalhador. Não pode isso. Se não for else, branco, não tem mensagem. Pronto. É isso aí. VD admissão. Tá aí. Aí a pergunta é: o que é a data de admissão? Então, a data de admissão do trabalhador. E aí tem um problema. A gente pode ter múltiplos vínculos. No momento, eu configurei essa minha empresinha para não aceitar. Mas eu já vou fazer uma coisa aqui que ele vai considerar essa questão do múltiplo vínculo. Então, eu sempre vou pegar para esse caso, tá? Se amanhã, mais tarde, tiver uma outra empresa que tenha situação de múltiplos vínculos e tenha que testar isso, aí a gente vê como a gente ajusta essa fórmula. Mas no momento eu vou fazer o seguinte: ele sempre vai pegar a admissão mais recente daquela pessoa. Sempre. Ah, ela tem múltiplos vínculos? Não interessa. Vou pegar sempre a admissão mais recente. Por quê? Porque essa alteração é sempre com base em hoje, no dia de hoje. A gente vai fazer uma alteração retroativa há não sei quanto tempo, né? A regra é sempre uma coisa mais recente. Então, a validação sempre vai ser em relação à data, à admissão mais recente. Então, como que eu faço? Select asterisco contratado. Eu tenho aqui a data de admissão, né? Ó, data, admissão. E eu tenho também o ID da pessoa. ID pessoa. Ó. Então eu quero a menor data da admissão existente. Normalmente vai ser a única para a pessoa em questão. Então eu venho aqui. A data de admissão eu vou usar uma função select. Select o quê? Min contratado vai ser C data admissão from, cadê o from? From contratado C where C ID pessoa igual o ID da pessoa, que é a chave da tabela ID, and é só isso mesmo. Pronto. Acabou. Retorna a data de admissão. Do vínculo mais recente da pessoa. Só isso. Simples assim. Conectar. Conectado. Agora a gente vem aqui, eu vou abrir uma outra cópia dessa aplicação aqui. Build. E vamos compilar. Quando terminar de compilar, a gente vai ver como é que ficou lá na folha de pagamento. Terminou aqui a compilação. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Dar um F5 aqui para ele pegar de volta. Atualizado. Primeira coisa, eu vou tentar gravar isso aqui. Ele vai ter que dar um erro, vai ter que validar isso aqui. Olha lá. Alteração com data anterior à admissão do trabalhador. Aquilo que eu tinha falado. Agora ele não vai aceitar mais. 1990? Tampouco. Não aceita. Qual que é a data de admissão? 3/1/2019. Vou colocar 2/1 de 2019. Necas. 3/1 de 2019, que não é comum, né? Porque, mas digamos, né? Isso seria uma retificação do 2200. Lá foi. E vamos ver se ele gravou de fato. E social
Invalide, porque isso aqui é local, tá? Aqui lá tá na nuvem. Tem uma que tá aqui, a nuvem. Então vou vir aqui, vamos ver se funcionou. Order by ID desk, né? Opa. Esse cara aqui, ó. Olha lá. 2005 alterado em 3/1/2019, 2205. Tá aqui, ó. Pronto. O que isso significa? Que esse cara aqui, agora o nosso motorzinho do e-social, vai passar aqui, vai ver esse cara, vai ler o dado e vai mandar lá para o e-social. Inclusive, é que eu não fiz ainda, eu não atachei, tá? Mas tem aqui, e-social fila. Esse cara ainda não foi, eu vou fazer exatamente isso, ó. Aqui a gente ele teria automaticamente entrada na fila do e-social para mandar. Então ele manda aqui, já monta o XML e deixa automaticamente. Então, a pessoa alterou, ele faz isso daí, manda por e-social para a fila, aí o motorzinho verifica se já existe, faz todas as validações, etc. A questão de precedência e tal, e manda por e-social. Tudo isso automático. Então agora eu vou fazer a regrinha que manda o arquivo para o e-social.